o Cláudio Castro está sendo alvo de uma operação da Polícia Federal, que está sendo realizada agora de manhã, e a ação de hoje está investigando aportes feitos pelo Estado do Rio de Janeiro, por meio da Rio Previdência, em fundos ligados ao Banco Master, né? São 10 mandados de busca e apreensão aqui no Rio e no Distrito Federal. E as ordens foram expedidas pelo ministro André Mendonça, relator do caso Master, no Supremo Tribunal Federal. Eu vi uma foto agora, uma imagem, na verdade, da TV Globo, né, que mostra o Cláudio Castro na cobertura. Estou com ela. Federal, exatamente. E a Polícia Federal. E aí a imagem que veio, eu até cheguei a postar no Twitter, é que, literalmente, a investigação sobre a corrupção chegou no andar de cima. Você olha ali, exatamente, essa imagem é uma metáfora daquilo que o Lula tem dito, que o caso Master, hoje nós estamos tendo a oportunidade de chegar no andar de cima da corrupção. Aí, claro, eu já estava fazendo uma matéria por conta de uma pessoa que nem é alvo da operação hoje, viu? Isso aqui é importante, que foi um assessor dele, que foi um policial federal por 30 anos, que é o Antônio Carlos dos Santos, e é muito importante, e tem que jogar foco nessa pessoa, porque ele deveria, pelo menos eu olhei na relação dos que estão sendo alvo hoje, ele não está, que é o Antônio Carlos dos Santos, que foi diretor financeiro da SEDAI, e como eu disse, ele foi policial federal até 2017, agente da Polícia Federal, chegou a ser chefe de segurança lá do aeroporto Santos Dumont. E é o cara que depois andou pela prefeitura de Itaguaí, foi presidente do Detran durante um tempo, enfim, teve ali, circulou nos meios políticos. E por que eu estou falando dele? Porque ele é chave para entender esse caso. Ele é um operador, na verdade, do Cláudio Castro. E qual foi a participação dele? Porque no caso específico da SEDAI, a SEDAI perdeu cerca de 230 milhões, mais ou menos, recuperou um dinheirinho que tinha um investimento de 250 milhões. E agora ela está na fila lá da liquidação extrajudicial. E perdeu, porque quando foi privatizada, a SEDAI ficou com caixa. E ela não deixou de existir. Foi privatizada a concessão, o serviço, né? E aí esse caixa, ela fez investimentos, com um chamado excedente de caixa, que ela tinha em caixa. E foi para onde? Foi para o Master. E aí perdeu, como eu disse, cerca de 230 milhões. E como é que ela fez esse investimento? Aí foi um golpe, foi uma tramóia. E ali você vê claramente a digital do governador. Por que você vê, na época, governador? Porque que acontece é o seguinte, em 2022, o Cláudio Castro nomeia o assessor dele, era um assessor de gabinete, era chefe da assessoria, que é Antônio Carlos dos Santos, esse ex-policial federal. Aí ele vai para a SEDAI como diretor financeiro, e ali, cerca de 8 meses depois, ele dá um parecer para alteração de estatuto da SEDAI. Aí começa o roubo. Aí é preparado para o roubo. Faz um parecer. Por que faz esse parecer? Por que isso é importante? Ele era o diretor financeiro. E aí isso é aprovado pela diretoria. Antes, para você fazer um investimento, pegar o dinheiro da SEDAI e fazer um investimento, você tinha que ter uma instituição bancária que tivesse uma classificação de risco, tá? Dessas agências de classificação do risco do mundo, das 3 principais do mundo, tá? Você antes tinha que ter, você só podia fazer investimento, porque é dinheiro que tem que ser guardado, tem que ser bem aplicado. Você só podia fazer investimento que tivesse, em banco, que tivesse avaliações positivas, eu vou dizer qual é a avaliação, de 2 das 3 maiores agências de risco, que é a Standard & Poor's, seria a Moody's e a Fitch Ratings. Aí o que acontece? Com essa alteração, você tinha que ter uma classificação de A-, que numa classificação de 1 até 16, é 7. Então, você não é qualquer instituição bancária. Tem que ser uma instituição bancária que tivesse A-. Tem o AA, AA, A-, A positivo, A-. E depois você vai. E aí, com essa alteração, eles disseram que podia, esse do Antônio Carlos Santos, o policial federal, que não está sendo alvo de investigação hoje. Seria interessante porque ele poderia entregar o Cláudio Castro. Aí, ele com essa alteração, nessa escala de 1 a 16, poderia ser aquela que ocupasse a posição 10, que é BB-. E podia ser de uma agência de classificação de risco, que é a Fitch. É justamente a posição do Master. Aí, o que eles fizeram? Com isso, legalizaram a possibilidade de fazer investimento no Master. Aí pegaram 200 naquela ocasião, primeiro foi 210, depois foi mais 40. Chegaram e investiram 250 milhões. Dinheiro que nunca mais vai recuperar, que claro, que a liquidação extrajudicial tem 300 mil na fila aí. Então, ali você teve o golpe consumado. Então, o que eu quero dizer, com essa apuração que eu já estava fazendo, e coincidiu da operação de hoje, que essa operação, pelo menos até agora, pelas notícias que eu tenho, ela está manca. Porque o Antônio Carlos dos Santos, que era o chefe da assessoria do Cláudio Castro, não está sendo alvo dessa investigação. E lembrar, isso é importante, ele foi agente da Polícia Federal durante 30 anos e ocupou cargos importantes da Polícia Federal do Rio de Janeiro. E ainda tem o escândalo da Refit, quer dizer, ele está respondendo
pelo escândalo da Refit, porque ele liberou geral, deixou livre o pagamento dos impostos da Refit, aceitou lá 1 bilhão de quem devia muito mais de 9 bilhões. Tem esse do Master, e ainda tem o jatinho, né, o Daphne? Os voos que ele fez com a família, para São Paulo, para o Rio Grande do Sul, eu acho que foi para Salvador também, não sei mais para onde. Então, tem muita coisa que ainda vai aparecer. Eu acho que Cláudio Castro não é mais candidato a senador, vai perder, embora ele queira. Acho que isso vai afetar o resultado da família Bolsonaro no Rio de Janeiro, tá? Vai dar força à candidatura da Benedita, acho isso. Agora, estamos vendo onde vai dar isso tudo. Vamos ver.